Campina Grande, segunda-feira, 4 de agosto. Estamos iniciando praticamente o mês, a semana que o Senhor está nos concedendo, e é motivo para você amanhecer o dia oferecendo ações de graças. E é por isso que eu convido você agora para que juntos agradeçamos a Deus por mais um dia, por mais um mês que Ele está acrescentando a minha e a sua existência. Pai, obrigado por este dia e por esta semana que estamos iniciando. Te louvamos por tua bondade, por teu amor imensurável, por tuas misericórdias, que são a causa de nós não termos sido consumidos. Pedimos-te que mais uma vez o Senhor continue abençoando a cada família, cada internauta, cada telespectador que está conosco e nos dê, nessa oportunidade, a alegria de viajarmos mais uma vez através destas imagens das nossas excursões à terra de Israel. Portanto, fala o nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a todos que ainda estamos viajando durante esse período, até o próximo dia 5, participando da nossa excursão realizada pela Moriá, das escavações arqueológicas. Tem sido muito importante, tem sido muito enriquecedora as informações, o conhecimento, as pesquisas que nós temos visto durante esta nossa excursão. Inclusive, eu tenho falado aqui que brevemente nós estaremos divulgando a possibilidade de realizarmos mais uma excursão à terra de Israel. Nessa oportunidade, você vai ter também a alegria de rever uma das nossas excursões. Nós estamos reprisando algumas imagens do que foi as nossas excursões, lembrando que nós já realizamos 12 excursões e eu vou passar para você dentro de instantes algumas dessas imagens das nossas excursões. Estaremos reprisando para que você então possa relembrar aquilo que nós já compartilhamos com todos vocês. Antes, porém, desejamos fazer uma oração de agradecimento. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Fala-nos ao coração através de todas essas imagens durante a nossa peregrinação à terra de Israel. Rogamos-te tudo isto, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Como nós já vimos no Rio Jordão, o ministério de Jesus ele vai começar depois do seu batismo e depois da sua tentação. Jesus vai pegar justamente esse momento tão difícil que ele vai ser tentado, e não só ele não vai cair em tentação, como ele vai pegar isso e transformar numa coisa muito melhor. Ele vai sair daqui, ao invés de cair na tentação, ele vai sair daqui e começar a fazer os seus milagres na Galileia. Então, a gente também pode sempre pegar as coisas piores e transformá-las sempre numa coisa melhor, como Jesus fez. Nós queremos também ainda acrescentar que o texto que foi lido pelo nosso irmão Dr. Tadeu descreve que Satanás se ausentou até momento oportuno. Como disse o Dr. Tadeu, ele não tira férias. A Bíblia diz que nós devemos estar em jejum e oração para que não entremos em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qualquer um de nós pode cair em tentação. Jesus foi tentado como homem, mas ele prevaleceu contra Satanás porque Jesus estava realmente se preparando para iniciar o seu ministério, conforme ouvimos a nossa guia explicando. Jesus estava dando início, então ele tinha que estar preparado. Por isso Jesus passou 40 dias e 40 noites aqui neste monte da tentação, preparando-se para realmente dar início ao seu ministério. E vocês vejam que esse texto sagrado, o último versículo, diz que Satanás se ausentou até momento oportuno. Ele não perde por esperar. Ele continuou tentando Jesus até o último instante, quando ele estava crucificado lá na cruz do Calvário. Vocês lembram que um daqueles malfeitores começou então a fazer determinados desafios. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a nós. Quer dizer, Satanás continuou tentando Jesus. Como diz o texto, até momento oportuno, ele não perdeu nenhum instante sequer. Esteve ali até aquele último instante, tentando convencer Jesus a descer da cruz para que o plano da salvação fosse, vamos dizer assim, abortado.
ali tudo estaria arruinado. Mas Jesus não se deixou vencer pelo desgaste físico, pelas propostas que Satanás estava fazendo, pelos desafios. Se tu és o Filho de Deus, do mesmo modo como ele disse lá nesse monte, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Lá no Calvário, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a nós. Quer dizer, ele queria exatamente que Jesus, a todo custo, fizesse com que o plano da salvação viesse cair por terra. Mas lembre-se, finalmente, que naquele instante, Jesus consumou toda a obra dizendo: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vamos orar com a nossa irmã Vani, agradecendo a Deus por esse momento tão significativo, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a carne, o diabo, o pecado e o mundo em meu lugar e em seu lugar. Pode orar. Pode orar bem alto. Nosso Deus e Pai, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esta leitura da Tua Palavra. Aí está nos dizendo que nós devemos nos preparar. Quando mais cedo, à luz do novo dia, a gente se preparar para poder se levantar, orar a Deus e vigiar, porque a palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora da tentação. E nós estamos aqui muito alegres por estar neste lugar, aqui em frente na Monte cidade, da Tentação. Monte da Tentação, e ali ele foi tentado, mas ele resistiu. Por isso que é bom a gente sempre jejuar e orar e botar na nossa mente que o inimigo nos ataca toda hora e todo minuto, mas na proporção de que nós podemos vigiar e orar e nos entregar a Deus quando sair de casa, qualquer momento, fazendo qualquer atividade doméstica em casa, orando e a boquinha trabalhando, porque nós sabemos que a tentação é grande, mas o nosso Deus é maior para nos dar investimento e nos dar uma fé verdadeira. Amém. Na sua palavra. Amém? Amém. Então, pessoal, nós estamos agora nos lugares mais importantes de Jericó. Nós estamos ao lado desse sicômoro, o sicômoro de Zaqueu. Jesus, ele caminhava aqui pelas ruas da cidade, multidões o seguiam, multidões vinham ver, e Zaqueu, que muito queria ir e ver a Jesus, não conseguia por causa que ele era muito baixinho, e por isso ele decide subir nessa árvore, e aqui de cima ele vai ser chamado por Jesus, e Jesus vai dizer: desce, Zaqueu, e ele vai ir à casa de Zaqueu, e toda a cidade fica estarrecida, fica em choque, porque ele justamente escolheu a Zaqueu. Zaqueu, que ele era cobrador de impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, nem hoje em dia, nem antigamente. Mas não era só isso. A questão é que Zaqueu, ele era também ladrão. Ele pegava mais impostos, ele deixava famílias necessitadas. E justamente a população da cidade não entende por que Jesus escolhe na casa de Zaqueu. E na realidade ele escolhe porque quem precisa de médicos são os doentes. Jesus sempre vai àqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão mais marginalizados, aqueles que estão afastados de Deus. Jesus também vai lá e busca eles, como é o caso de Zaqueu. E agora a irmã Zalinha vai nos ler o nosso texto bíblico. A todos os irmãos que nos acompanham nessa viagem à Terra Santa. Nesse momento nós nos encontramos na cidade de Jericó, mais precisamente abaixo do sicômoro em que subiu Zaqueu para ver Jesus. O texto bíblico se encontra em Lucas capítulo 19, os versos de 1 a 10, descreve o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes,
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido ouvinte que nos acompanha, nós lemos um texto que aproximadamente 2000 anos atrás estava o Senhor Jesus aproximadamente neste lugar, pois o sicômoro que faz sombra para nós neste momento foi o sicômoro que Zaqueu subiu para que pudesse ver Jesus. Ele não era uma pessoa bem vista, porque ele era um cobrador de imposto. As pessoas não gostavam de pagar imposto. E além disso, ele às vezes cobrava além do que deveria cobrar. Mas, conhecendo o comentário a respeito de quem era Jesus, ele desejava vê-lo. Ele desejava conhecer aquele que gera mudança na alma, aquele que dá a oportunidade ao ser voltar-se para Deus. E quando Jesus vai passando debaixo da árvore, contempla Zaqueu em cima e diz a ele: desce, Zaqueu, porque hoje convém pousar em tua casa. Alegremente ele desceu e recebeu a Jesus. E como nós vimos no texto, Jesus disse que ele também era filho de Abraão. Aquela promessa feita lá em Gênesis 12, verso 3, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, nesse momento estava se cumprindo na vida de Zaqueu aquele cumprimento, pois o Senhor dizia a ele que ele também era filho de Abraão. E após isto, diz o Senhor ainda mais: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Assim como ele fez com Zaqueu, ele também pode fazer com você que nos escuta neste momento. Ele também te oferece a oportunidade de voltar-te para ele e ter vida eterna com Deus, através do seu sacrifício realizado na cruz, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pois ele disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Foi isso que ele fez com Zaqueu, ao ponto de Zaqueu dizer ao Senhor: Senhor, se eu roubei de alguém, restituir-lhe-ei 4 vezes mais. Porque o que importava para Zaqueu não eram os bens materiais. O que importava para Zaqueu naquele momento era voltar a ter a comunhão com aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Que o Senhor te conceda também essa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Demos graças a Deus por essa palavra. Essa porção da palavra lida é uma palavra muito importante, que todos devem tomar para si a bondade e a grandeza de Deus. Nesse momento, Deus está disposto a fazer a mesma coisa hoje para quem quiser acompanhá-lo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu filho amado, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá rica de aprender mais da sua palavra e esse povo ouvir a palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Eu agradeço em nome de Jesus. Aqui em Jericó também aconteceu um fato há milênios de anos atrás, um fato bíblico, histórico, está lá no livro de Josué, a história de Raabe.
uma prostituta, uma mulher que vivia da prostituição. E essa mulher acolheu 2 emissários, 2 espias enviados por Josué para espiar a terra de Jericó, porque Deus havia feito uma promessa que toda a planta do seu pé, onde ele pisasse, essa terra Deus o daria por possessão. E essa promessa, Raabe, a prostituta, tinha conhecimento porque ouvira falar das terras conquistadas por Josué, por promessa feita a Moisés. Este Josué foi sucessor de Moisés. E porquanto Raabe, a prostituta, tinha tomado conhecimento, sabia perfeitamente que Josué estava a caminho de Jericó. E ao receber aqueles espias, ela os acolheu em sua casa. Eles foram salvos de serem mortos, porque os jericoenses haviam desconfiado que havia 2 estrangeiros. E só sabendo eles que eles estavam vindo com essa missiva, procuraram matá-lo, mas Raabe os acolheu sobre a seguinte condição: quando Deus der esta terra a vocês, lembrem-se que eu dei guardia, eu dei a vocês a condição de vocês não serem descobertos e voltarem com vida. Então vocês também me acolham e a minha família. E os espias fizeram o seguinte juramento: quando nós viermos tomar essa cidade, ao chegarmos aqui, estando você, seus familiares, dentro desta casa, coloque na fachada da casa uma faixa de cor vermelha, como se fosse uma espécie de uma fita. E esta identificação fará com que nós poupemos todos que estiverem acolhidos ou abrigados em sua casa. E assim foi feito. Quando Josué veio tomar a cidade de Jericó, essa cidade, Deus havia prometido que estaria entregue a Josué toda a planta dos seus pés onde fossem pisados. Então, Jericó já tinha sido dada por promessa. E quando eles vieram tomar posse, a cidade era um condomínio. Hoje, pra gente, um condomínio fechado, toda murada. Muralhas, segundo alguns estudiosos, havia condições de ter 7 carruagens puxadas a cavalo, era a largura de Jericó, das muralhas. Porém, o Senhor disse: olha, rodeia a cidade 7 vezes, e na 7ª vez os músicos estariam tocando trombetas. A gente canta até um corinho: vem com Josué lutar em Jericó, as trombetas soarão e as muralhas cairão. E foi assim que aconteceu. Na 7ª vez, quando ele rodeava e os músicos tocavam as trombetas, as muralhas ruíram, eles adentraram na cidade e lá estava a casa de Raabe, a prostituta, com aquela faixa vermelha. Por que aquela faixa vermelha seria o sinal? Para lembrar que desde lá o Éden, no capítulo 3, verso 15, Deus havia feito uma promessa, que da semente da mulher haveria um que haveria de derramar o seu sangue, que estaria concedendo no futuro a salvação, a purificação dos nossos pecados. Aquela faixa vermelha lembrava, cor de escarlate, o sangue de Jesus, que mais tarde seria derramado na cruz do Calvário. Aqui em Jericó, além desse encontro de Zaqueu, maioral dos publicanos, que teve um encontro com Jesus, há milênios de anos atrás também uma prostituta chamada Raabe, que depois veio a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Se você consultar no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, vai encontrar lá o nome de Raabe, a prostituta. É que ela foi liberta, ela foi transformada, porque ela creu nas promessas de Deus. Quero que você, amigo que está conosco nesta manhã, possa ter um encontro com Jesus, a exemplo de Zaqueu, que tinha sede e desejoso estava o seu coração de ver a Jesus. Por isso que ele subiu nesta árvore frondosa. Como também, não importa se você leva a vida promíscua, comprometida com o pecado, o adultério, a fornicação, a promiscuidade, a prostituição, se você é viciado, se é drogado, seja lá qual for a dependência que você tenha, você precisa de ser liberto. Jesus quer quebrar as algemas que está prendendo a sua vida. Ele quer que você tenha um encontro com ele, a exemplo de Zaqueu, conforme ouvimos o relato bíblico, ou a exemplo de Raabe, a prostituta, há milênios de anos atrás.
ao ponto dela vir mais tarde fazer parte da árvore genealógica de Jesus. É o programa Opção para a Vida, trazendo e compartilhando com você que não veio nesta nossa excursão histórias bíblicas como esta. Continue viajando conosco através destas imagens. Como Zaqueu, quero subir. Pode contar. No mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, meu Pai. Eu preciso de ti, meu Pai. Tá bom, Tá bom. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Deixo tudo para te servir. Pessoal, bem-vindos à Cidade Santa, bem-vindos a Jerusalém. A gente está literalmente na cidade que é o centro do mundo, que é o centro da espiritualidade. E o nome desse lugar que a gente está aqui é Monte Scopus, que é chamado Monte dos Observadores. Por quê? Foi nos tempos antigos, todos aqueles que vinham a Jerusalém, esse é o primeiro monte que eles subiam e aqui é o primeiro lugar que tu consegue ver a cidade. E por isso, desde os tempos bíblicos, aqui, quando Abraão vem a Jerusalém, também aqui é o primeiro lugar onde ele vai ver o Monte Moriá. E aqui é o local de entrada. E aqui também foi construída a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é o que a gente está vendo aqui. O centro de estudos local, a universidade mais importante de Israel justamente foi construída sobre esse monte, com essa vista linda. O que a gente consegue ver além, obviamente, da cidade velha de Jerusalém, a gente também consegue ver o monte ao lado nosso. Esse monte ao lado nosso é o Monte das Oliveiras. Foi aqui também onde Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Foi exatamente aqui nesse lugar onde nós estamos trazendo esse registro para você, às margens do Mar da Galileia. E aqui também, nesse local, Pedro, por 3 vezes, foi indagado por Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele desfez aquilo que tinha negado diante da criada lá em Jerusalém, quando disse que não o conhecia, que não sabia do que estava falando. Ou seja, a escrava que ele estava diante dela, ao afirmar: você era um dos tais. E aí Pedro negou 3 vezes. Aqui também há um símbolo desta indagação, por cerca de 3 vezes feitas por Jesus ao próprio apóstolo Pedro, considerado pela Igreja Católica o primeiro Papa, conforme já falamos para vocês em uma outra visita lá em Cafarnaum. Você vai ficar com essas imagens do que é o Mar da Galileia. Em Tábiga. Que lugar é esse? Aqui ao lado de Cafarnaum.
poucos quilômetros de Cafarnaum. É o local onde a tradição atribui a Jesus a multiplicação dos pães e dos peixes. Então vamos conhecer um pouco também de Tábiga. Primeiro, é um local lindo, com estrutura belíssima, um jardim bonito. E nós iremos até as margens do mar da Galileia para vermos isso. Olha aqui atrás de mim, uma região mais alta e montanhosa, lugares aonde Jesus esteve, aonde o Evangelho foi escrito, ganhou vida. E agora nós estamos passando e acompanhando tudo isso. Seguimos a nossa caminhada aqui, agora em Tábiga. Nós estamos caminhando em direção novamente ao Mar da Galileia, ao local da possível multiplicação dos pães e dos peixes, tradicionalmente atribuído esse local como lugar onde esse milagre de Jesus foi realizado. E aí você vai ter que acompanhar lá no canal no YouTube Ricardo Aragão Arqueobíblia, porque tem conteúdo especial também aqui de Tábiga que vai ser preparado para lá, tá bom? Deus abençoe. Tem muita gente aqui, ó. Aqui uma praia e a vontade de tomar um banho e nadar aqui tá grande. Aqui em Tábiga, um balneário ali, as pessoas estão se divertindo, mas nós iremos aprender mais agora sobre a palavra de Deus. Tábiga, e aqui está a igreja que foi erigida, onde foi encontrado um mosaico com a imagem de 2 peixes e um cesto de pães, e também um mosaico com um barco. Aqui é o local atribuído à multiplicação dos pães e dos peixes. E observe o que é que tem aqui atrás de mim, uma réplica desse mosaico com 2 pães e 5 peixes. O relato do Evangelho de Mateus nos ensina que Jesus, depois que soube da notícia de que João Batista havia sido morto, ele saiu, entrou no barco, saiu de Cafarnaum, foi para uma região mais reservada, mais inóspita. Você entende deserto ali como inóspito. E ele veio exatamente para essa região, segundo a tradição. E aqui então a multidão o seguiu, o acompanhou, e ele passou a ensinar durante todo o dia. E ao final do dia, estando afastados das cidades vizinhas, os discípulos dizem para que Jesus deixasse-os ir, para que eles pudessem comprar o que comer. Jesus então disse: dei vocês a eles o que comer. E eles então disseram: como? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus mandou trazer, multiplicou os pães, multiplicou os peixes e alimentou toda aquela multidão, enchendo 12 cestos. O resultado disso é que os discípulos aprenderam que Jesus é o Deus que alimenta o seu povo. Se no antigo Israel Deus foi aquele que mandou o maná do céu, agora em Israel, aqui no Mar da Galileia, em Tábiga, Jesus é aquele que alimenta as almas das pessoas, como o Senhor de Israel, das 12 tribos, mas também o Senhor de todos os povos, pois ele repetiu esse milagre, operando novamente esse milagre e enchendo os 7 cestos. Que maravilha estarmos iniciando um dia ensolarado, dia de sol aqui em Jerusalém. E nós vamos iniciar nossa peregrinação visitando vários locais de escavações arqueológicas. Espero que você, que está conosco, iniciando este dia, juntos possamos nos elevar a Deus em oração. Pai, obrigado por essa oportunidade, quando nós estamos amanhecendo mais um dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de participarmos desta excursão que a escola de alunos, preparando-se para fazer essas escavações, tenhamos um dia abençoado. Pedimos-te a tua bênção, a tua proteção, teu cuidado sobre cada uma das nossas vidas. Pedimos-te também por Jerusalém, abençoa esta cidade. Abençoe, ó Deus, todo o estado de Israel, guarda, livre e protege de qualquer atentados. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade, que muito nos emociona. Portanto, nós te rogamos todas estas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Convido você agora a acompanhar-nos nesta excursão, indo até determinados lugares aqui em Jerusalém, visitando lugares sagrados e também participando da primeira experiência, visitando locais e sítios históricos. Venha conosco. É muita emoção e eu acredito que você que está viajando conosco, que está acompanhando toda essa nossa excursão, deve estar sentindo aquele desejo também de participar de uma destas excursões. Se Deus assim nos permitir, para o ano estaremos trazendo a nossa programação para mais uma excursão à terra de Israel.